Galera, desculpa o atraso, mas estamos aqui de volta com a nossa live de segunda. E hoje com uma amiga de primeira, né? Vamos chegando aí, esperar a galera chegar mais um pouco. Hoje o papo vai ser muito bacana, brother. Vocês vão conhecer uma amigaça minha, a Gi Suami, sensacional. Um papo aí de espiritualidade. Galera, vou acenar aqui para todo mundo. Só para dar uma introdução aí nesse assunto, espiritualidade e vida extraterrestres. Vidas. A gente tem se questionado, né? A galera se questiona muito a respeito desses dois assuntos. Eu quero aqui dar uma blindada, né? Na questão religiosidade. Nós não vamos abordar esse assunto, até porque nós não estamos aqui para dividir, né, opiniões e tal. Estamos aqui para conversar a respeito de algo que uns creem, outros não. Sacou? E aqui não é para ser um debate nós contra eles, ou nesse sentido. É simplesmente vamos trocar uma ideia, vamos falar a respeito da evolução humana, no sentido espiritual, né? E entre outras situações positivas. A Gia está chegando aqui. Vou chamá-la. Vocês vão amar. Muito bacana. A Gia é muito gente fina. God bless. Vou chamá-la aqui. Buda Pepper, mata na área. Meu irmão. Temos vários aqui, vários amigos. E aí, Gi? Boa noite. E aí, Boa Will, noite. tudo bem? Boa Graças noite. a Deus. Tudo bem. Pô, primeiramente aí, lhe agradecer ter aceito o convite. Bacana, estou muito feliz. Você que é uma pessoa que emana sempre uma energia positiva. E é isso. Galera, vocês estão aí para conhecer uma pessoa fantástica, que eu também agradeço a Deus por conhecê-la. Vamos aí. Tem umas perguntas para você, bem pertinentes, né? Eu sei que você é uma advogada, atuou, Deixa eu né, dar um no som direito. aqui, Will, só um minutinho. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui no volume. Tá. Eu também vou aumentar o meu aqui. Que tá um pouquinho longe. Tá melhor agora? Não, peraí, eu tirei. Peraí que eu saí. Tranquilo. Só um Ensinando minuto. pra galera aqui. Tá melhor agora? Minha voz tá me ouvindo? Tá melhor? Não, tá, mas deixa eu entrar aqui no fone, peraí. Fala agora, por favor. Bruno tá na área. Tá, isso. Chad Tá bom. também. Tá bom, Will. Meu amigo Ulisses Caetano, da Gralha Azul, valeu. Tá na área. Breve também estaremos fazendo uma live com o Ulisses Caetano. Vamos lá. Você atuou durante 12 anos no direito, né, como advogada. E hoje, atualmente, você é uma policial civil. Olha que bacana, Bruno. Uma policial civil e há 9 anos, né? Conta um pouquinho dessa história aí do direito, da transição para a polícia civil. Bem, então, na verdade, vai fazer em outubro agora, 9 anos, que eu estou na Polícia Civil. E anteriormente advoguei quase 10 anos, né? Maravilha. Então venho nessa jornada aí jurídica, né? Um universo bem diferente, assim, dos estudos que hoje eu dedico grande parte do meu tempo e que eu acho que tem como propósito também desenvolver isso ainda mais em mim e poder contribuir na vida dos outros. E foi um processo, assim, bastante longo, né? Eu iniciei aos 24 anos. Eu ia até
eu ia mesmo tá entrando nessa questão, tipo, como foi esse início, esse despertar? Sacou? Porque a gente vai falar agora de espiritualidade, né? A Isso. espiritualidade. Como foi esse... Porque vindo do mundo, vamos pensar assim, creio que o direito, essa área, é uma área onde requer muita frieza, né? Você tem que estar muito bem, digamos assim, estruturada no sentido... E quando se fala de espiritualidade, as pessoas já acham que é algo meio que não se encontra, né? Que é meio óleo e água. E na real acredito que não, mas vendo no mundo normal, né? Que a gente pode se denominar isso, o mundo normal. Como é que foi essa transição? Como é que foi esse despertar para essa parte mais espiritual? Então, Will, na verdade, assim, eu comecei esse processo, como eu tinha comentado, aos 24 anos, e foi um processo, nessa época eu ainda estava no início da carreira, né? Me formei mais ou menos com 22, 23, então eu estava no início da carreira. é, na verdade, é um processo individual, né? Que eu busquei desde sempre muitas questões, muitos questionamentos, assim, sobre o fundamento maior da nossa existência, né? Para mim nunca fez sentido, desde os tempos antigos, tipo, estar aqui por simplesmente estar, tipo, viver essa vida, né? Aquele negócio, nascer, desenvolver, reproduzir e morrer. Não, para mim nunca fez muito sentido. Então eu sempre busquei muito e sempre questionei. E eu sempre, daí comecei a traçar o meu caminho, assim, a minha busca, né, minha jornada de busca sozinha. Então comecei a estudar, comecei a ir atrás, principalmente das religiões, de várias religiões, né. E aí o processo foi acontecendo, mas foi há 2 anos atrás em que verdadeiramente eu considero que eu tive um despertar, que foi através da abertura de um portal, né, em que eu consegui, tive permissão por parte do plano espiritual para acessar minha consciência divina, que é uma consciência que todos nós temos, né, todo mundo tem, todos somos seres divinos, mas, no entanto, você só tem permissão para esse acesso quando você está pronto, está apto, né, a lidar com essa realidade, porque aqui é um planeta em que você vem desenvolver, para aprender, né? Cheio de desafios. Então, é bastante complexa a questão de você ter uma consciência divina de que você é um ser que pertence ao cosmos, ao universo, a outras origens estelares e estar preso na Terra, né? Com várias Certo. consciências ainda evoluídas, etc. Então, é um processo que eu vim buscando, mas foi um pouco independente da profissão e que eu buscava mesmo no meu individual como ser, né, como pessoa. E hoje eu utilizo ele com esse conhecimento que eu tenho para assim, para poder lidar melhor e compreender melhor, né, as dinâmicas da vida humana, da vida em sociedade, principalmente na minha atividade policial. Bacana. Então há uma grande contribuição na tua vida. Sem dúvida. Assim, o que nós podemos indicar, digo você também, claro, né, você, para as pessoas alcançarem esse despertar, saber, passar a entender e acreditar, por assim dizer. Como poderíamos indicar isso? Bem, eu acho que assim, na verdade, o despertar, né, a evolução do ser está necessariamente ligada e associada ao autoconhecimento, né? E justamente o autoconhecimento demanda um grande processo de busca e de ressignificação de muitas questões, né? E a gente vai criando ao longo da jornada, da vida, desde que a gente nasce, entre padrões e crenças limitantes impostas não só pela sociedade, como também desde que o feto, por exemplo, está no ventre da mãe, ele já começa a adquirir padrões, né? Em relação às vibrações da mãe, em relação às situações em que a mãe passa e convive no dia a dia. Depois, na fase escolar, né, fase de criança, de infância, aí verdadeiramente se criam muitos padrões e muitas crenças, né, que são instituídas, que a criança ainda não tem uma personalidade para discernir seu poder de escolha, né, de que ela quer determinar como um padrão ou não. Enfim, e mesmo quando na fase adulta a gente ainda cria diversos padrões e crenças.
Então, o processo de autodesenvolvimento vem justamente da busca e da consciência de você se autoconhecer verdadeiramente, né? E você conseguir ressignificar e identificar todos esses padrões, essas crenças, conseguindo então perceber a diferença da sua centelha divina, que seria o equivalente à sua luz, para o seu ego, que seria o que equivale, a gente pode dizer, à sua sombra. Porque todos somos seres duais, né? Luz e sombra. E então nós temos a centelha divina, que é a nossa consciência maior, que é ligada ao universo, brigando constantemente com o ego, que é esses padrões e tudo isso que a gente faz, na verdade, por influências externas e por padrões que são registrados no inconsciente também. Como a gente tinha conversado até em off, né? O universo ele é dual, né? Existe o bem, o mal, o escuro e luz, né? Por assim dizer, o negativo e o positivo. Então eles estão em constante guerra. Isso também dentro de nós, né? Falando assim, né? Então esse autoconhecimento, dando uma resumida, seria no caso você ver esses extremos e saber lidar com eles, a fim de evoluir, né? Escolher, obviamente, um caminho de paz e de luz, né? Um conforto. Vamos lá. Isso. Tem mais uma pergunta. Exatamente. Vamos lá. Qual a importância, tá, do conhecimento e aceitação? No caso, agora a gente vai entrar no campo de vidas extraterrestres. Qual a importância de nós termos essa aceitação? Tá. Bem, então, como eu comentei até numa live que eu fiz anteriormente, a partir do momento que você passa a ter verdadeiramente uma consciência integrada com a espiritualidade, automaticamente você compreende a existência de outras vidas, que seriam vidas extraterrestres, ou seja, outras vidas inteligentes que habitam fora do planeta Terra, né? Então, nesse sentido, quando você passa a ter essa consciência, você aceita isso, você compreende isso, e isso vem contribuir na sua vida de que forma? Porque nós temos seres, né, extraterrestres de luz e de sombra. Então, você, tendo essa compreensão, você vai poder se conectar e se canalizar com essas energias desses seres luminosos, esses mestres ascensionados, que são seres, né, extraterrestres. E você vai poder também entender a dinâmica dos extraterrestres de sombra, inclusive muitos deles que habitam a Terra, né? Seres de várias raças que nós temos, eu citaria principalmente os reptilianos, que são seres que é muito sabido que estão aqui. Eu já tive conexão, já tive contato com esses seres por conta de um resgate, que é um assunto para uma outra oportunidade, mas então, eu afirmo, não só pelos relatos que tem aí de pessoas que estudam não só ufologia, mas que também já tiveram experiências, né? Inclusive a nível internacional, muitas pessoas, desde Icke, por exemplo, cita muitos reptilianos. E aqui, por exemplo, no Brasil, nós podemos citar Mônica Medeiros, né? Que seria uma referência. Mas eu tive propriamente o meu contato com esses seres, então não só com base no conhecimento, mas com base também em outras experiências de outros estudiosos, enfim, relatos que a gente tem, eles estão aqui. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão de que existe, porque aquilo que você nega, você não vai ter habilidade para lidar, porque se você nega, aquilo não é uma realidade para você. Então, esses seres de sombra, principalmente, eles vão agir e influenciar a sua vida, objetivando o intento deles, né? Que seriam poder, manipulação e controle. Não necessariamente que eles queiram ter controle sobre você especificamente, vamos supor, sobre o Will ou sobre a Gisele. Não, mas eles vão utilizar você como ferramenta, vão fazer você de um instrumento, vão utilizar você como instrumento para poder facilitar aquele objetivo deles. Então, a importância da compreensão das vidas extraterrestres na Terra hoje é total, é absoluta, porque a Terra está num processo de evolução, né? E cedo ou tarde essa verdade vai ser uma verdade sabida por todos. Mas ainda não chegou a hora. Gi, sabemos também, a gente trocou uma ideia, ficamos a semana toda conversando e tal, a respeito. A questão da vibração também. Dessa vibração. Você está, digamos,
porque vamos falar de reptilianos, que são seres que têm baixa vibração, e a questão dos sentimentos não existe entre eles, a não ser essa questão da gana pelo poder e manipular pessoas para poder estabelecer as vontades obscuras. A vibração é importante para que a gente possa se afastar dessas frequências negativas. Fala um pouquinho também da vibração. Sem dúvida, Will, é super pertinente essa sua colocação, porque a base de conexão, né, com tudo na vida e no planeta e no cosmos é energia, né? Então, assim, isso não é diferente aqui no planeta Terra, que é a terceira dimensão e que nós estamos também regidos sobre energia. Tudo é energia, né? Nada é, tudo está. Então, tudo em constante mudança nanosegundo. Então, a importância da nossa vibração é total, porque a nossa conexão com seres evoluídos vai se dar e vai ser facilitada por meio das frequências baixas. Então, quando você baixar sua frequência, você abre um canal de conexão com seres que estão vibrando naquela mesma frequência. E isso não só, Will, para seres evoluídos, como para tudo. Se você tiver uma frequência baixa, se você vibrar baixas frequências, você vai se conectar com pessoas que têm frequências baixas, né? E a partir do momento que você entra numa escala da frequência que é a inferior, tipo do meio da escala para baixo, vibrando sentimentos negativos como raiva, ódio, ressentimento, tristeza, angústia, enfim, uma série de sentimentos negativos, você entra em ressonância com tudo que vem naquela frequência. E a partir desse momento, você se conecta com essas energias. Então, pessoas, situações, então, uma série de coisas, doença mesmo, né? A gente pode até citar o tal do Covid. Não nego a questão, a importância da doença, mas, enfim, se você baixa a sua frequência, você fica com o seu campo mais vulnerável para atrair doenças. E não só o Covid, como qualquer outra doença, acidente, situações ruins, pessoas negativas ou pessoas que têm intenções, às vezes, que não são, que a pessoa finge que é positiva, mas que verdadeiramente ela não é. E quando você tem uma frequência alta, você logo consegue identificar, né, esse tipo de pessoa que é dissimulada, enfim. Então é super importante, Will, a frequência. Eu para aumentar a minha frequência, eu escuto muita música. Eu escrevo bastante, de vez em quando dou umas lidas e fico assistindo também alguns filmes que têm uma história bem, digamos, que façam chorar de felicidade. Qual é a tua receita pra Mas gente... só um parênteses agora, ó, só um parênteses. Você é um cara fantástico, a sua energia é super boa, a sua frequência é alta e só uma dica para a galera que está participando, que verdadeiramente a música é um estímulo que faz você subir muito a frequência. Claro, se forem músicas bacanas, você sobe muito, porque é energia, né? O falar, o cantar, o som, tudo vibra. Então, você canaliza e potencializa as suas frequências. É fantástico. Bacana, bacana. Maravilha. Grato elogio também. Você também tem uma frequência sensacional. Então, dá mais umas receitas aí para a galera levantar a frequência. Enquanto isso, eu só vou ler aqui umas perguntas aqui. Tem uns brothers também perguntando sobre livros espíritas, deve ajudar, nem positividade, valeu, brother, Juliano Seco. Também teve um brother que fez uma pergunta bem legal aqui. Indicações de filmes. Também. Tem algumas receitas mais assim específicas, além da música, que você aumenta aí a tua frequência, que eu vejo que você... A gente tá falando aqui com a Gi, gente. A Gi, poxa, é uma advogada, ela é policial civil. Então, tipo, a gente não tá aqui discutindo com uma pessoa no qual... ela tá botando a cara aqui um assunto que é bem, vou dizer, polêmico, mas geram muitas dúvidas, né? Então, estamos aqui sem máscaras, né? Então, tá muito interessante poder, e vou agradecê-la mais uma vez. Então, eu gostaria que todo mundo participasse, fizesse as perguntas também para ela, aproveitar. Também vai estar o link do Instagram dela, para a galera entrar também e perguntar.
que certamente vai render muito esse assunto aqui. Então, bombardeia mais receitas aí para a gente, para levantar a frequência. Então, Will, você comentou aí que a galera está perguntando sobre filmes, livros e tal. Então, por exemplo, o que eu posso orientar? Livros, leituras edificantes, muito válido. Então, leituras, por exemplo, da religião espírita, eu acho que é muito válido, porque é uma religião, tá? Porque como eu me coloco como espiritualista, até para fazer um parênteses aqui, eu já fui kardecista por 15 anos, fui batizada na Igreja Católica, já tive batizado também, batismo num segmento do budismo chamado Heiukai por muitos anos também. E hoje eu me intitulo como espiritualista por conta de que, quando eu acessei a minha consciência divina, eu entendi que tudo é válido, mas que existem alguns conceitos que fogem um pouco de algumas questões religiosas, mas eu admiro muito várias religiões, tá? E acredito que hoje no planeta é fundamental a religião para que as pessoas se mantenham motivadas, para que as pessoas tenham verdadeiramente fé em algo, acreditem que existe um objetivo maior do que simplesmente estar aqui vivendo à toa, né? Isso é fundamental. Então, sobre a questão das leituras, eu oriento sempre leituras edificantes. Então, quais seriam? Sim, leituras espíritas, por exemplo, é muito interessante. Livros que remetam a grandes seres de luz e mestres que nós tivemos, que vieram na Terra. Então, como eu poderia dizer, a autobiografia de um Yogananda é muito bacana. De Gandhi, sim. A Bíblia, tá? A Bíblia, a história de Jesus, o deserto que Jesus atravessa. Se a pessoa, de repente, não tem muita paciência para leitura, no YouTube tem uma série de vídeos de pessoas que são estudiosas da Bíblia que colocam esse ensinamento de uma maneira bem bacana. E são ensinamentos que você vai trabalhar o seu inconsciente e são muito, muito válidos para não só para subir frequência, como para expandir consciência também. Um parênteses só. Vai lá. Não, eu ia falar só sobre filmes, né? Que falaram sobre filmes. Filmes, tem vários filmes, uma série de filmes, mas eu só vou fazer uma colocação contra, porque assim, que filme que vai subir frequência? Filmes bacanas, filmes que te alegrem, né? Então, por exemplo, um filme de violência não é um filme que sobe frequência. Se você gosta de um filme de ação, ok, você assistir, mas não é um filme que vai subir frequência. Filmes que falam sobre amor, filmes que falam sobre histórias de vitória, né? Ainda que tenha até um pouquinho de drama, mas enfim, que comovam você verdadeiramente, que façam o seu coração vibrar mais forte. Porque as energias que sobem em frequência são aquelas que verdadeiramente tocam o nosso coração e não o nosso raciocínio, né? Porque nós temos um coração que vibra 10 mil vezes maior, o campo de vibração do sentimento é 10 mil vezes maior do que o do pensamento. Né? E o que eu digo aqui contra, o que eu não seria, que eu não indicaria, tá? A gente já falou de vidas extraterrestres, são, por exemplo, os filmes de abdução, né? Então nós temos contato de 3º grau, contato de 4º grau. Esses filmes não são bons, porque eles vão registrar e vão deixar algumas questões no inconsciente. Se a pessoa não estiver muito pronta, não tiver trabalhado bastante esse conhecimento e esse entendimento e estar verdadeiramente conectada com a espiritualidade, isso pode ser muito negativo. Não só para baixar a frequência, como também abrir um campo vulnerável para energias de baixa frequência. Tá? Boa, porque esse filme, porque só para colocar aqui, que é super importante, que eu não queria deixar de falar nessa live, eu tinha até feito uma anotação, é que assim, quando a gente fala de seres extraterrestres, até que a gente colocou, tem os seres de luz e os seres de sombra. Todo eu ia chegar aí. Então tudo bem, vamos aguardar o momento. Então é isso, sobre os livros. Não, você poderia até falar. É porque tem uma pergunta que é bem bacana também. Desculpa, não foi intenção de cortar, mas tudo bem. Só porque tem um delay também, vai dar uma lacuna. Aí, aqui, a Shanti Patti, como podemos acessar a nossa origem cósmica? Ela está perguntando. A Patti que perguntou isso? Isso, a Shanti Patti. Bom, a Shanti Patti, tá. A origem cósmica é uma questão bem, bem profunda, tá? Dentro de uma escala de autoconhecimento e de acesso a uma consciência divina, verdadeiramente.
Se você está se referindo a saber a sua origem cósmica, verdadeiramente de qual estrela você veio, qual que é a sua origem, suas colônias familiares, né? No plano superior, no plano espiritual, isso é uma informação que muitas poucas pessoas conseguem ter acesso, tá? Eu tive a minha consciência, eu tive a abertura de um portal e somente 2 anos depois eu tive consciência da minha origem como um pleiadiana, das Pleiades, né? Isso não muda nada, isso é só uma identificação que você passa a ter com uma família estelar sua e saber mais o seu objetivo. Então, os pleiadianos são seres de muita luz e muito amor. Nós temos, por exemplo, seres muito evoluídos como os arcturianos, que são seres com grande poder de cura, né? Então, nós temos várias características de várias origens estelares diferentes e, verdadeiramente, eu acredito que isso não seja uma grande relevância para um processo de evolução na Terra, por enquanto, tá? A não ser que você verdadeiramente tenha já a permissão do plano espiritual para essa consciência, mas eu acredito que o passo para você verdadeiramente ter acesso à sua origem realmente um patamar bem mais assim escalado de autoconhecimento e de acesso mesmo à sua consciência divina. Então é um processo a ser caminhado. Eu acredito que o único caminho para você acessar isso é seguir na sua jornada evolutiva, até que o plano espiritual e os seus irmãos estelares queiram fazer essa conexão com você, para que então eles mandem para você uma missão maior de contribuição aqui na Terra, conforme a sua origem. Mas eu verdadeiramente acredito que isso, num segundo momento, passa a ser relevante, mas antes de tudo é verdadeiramente o seu autoconhecimento, até que você se conscientize que você é um ser divino, que você vem do universo, né? Como eu falo, eu, por exemplo, quando eu estou pedalando à noite, eu adoro pedalar à noite. Então, assim, por quê? Porque quando eu estou à noite, né, a rua está tranquila, tal, eu vejo o céu, né, e eu sei que eu pertenço a esse universo, e eu falo, poxa, gratidão por estar nessa experiência, por estar evoluindo e por hoje ter essa consciência. E por hoje ter acessado que eu verdadeiramente sou um ser que vim, né, um ser estelar que vim de uma outra origem. E eu nunca pensei eu nunca pensei na minha vida que eu teria a consciência que eu tenho hoje, né? Eu sempre busquei sim muitas questões, sempre nunca entendi muitas coisas, por que crianças, né, com 2 anos de idade vêm com uma doença, por que muitas pessoas têm uma vida tão sofrida. Eu fiz muitas questões e foram anos, quase 2 décadas buscando. Mas é isso para a Chan, né, que perguntou sobre a origem estelar, origem cósmica. E eu lembro no começo aqui da nossa live, você deu uma resvalada em algo de um resgate. Gostaria que você falasse desse resgate e depois, não precisaria ser nessa ordem, também dissesse um assunto que você já estava até começando a falar, acabei lhe interrompendo, sobre os seres de luz e os seres de baixa frequência, e também essa questão das pessoas que vivem o perigo de se querer ser abduzido, eu quero manter contato com os seres, eu quero me aproximar desses seres. Um pouco do resgate, um pouco dos seres de baixa ou alta vibração e a questão de não ter o contato. Tá. Bom, então, sobre a questão do resgate, eu vou colocar aqui de forma bem sucinta, porque, na verdade, a minha conexão com os seres reptilianos veio por conta de um resgate que eu fui, como que eu posso dizer, escolhida para fazer o resgate de um ser híbrido. O que é um ser híbrido? Então, é um reptiliano híbrido, nós temos milhares deles pela Terra. São seres que têm um DNA, né, humano e reptiliano junto, que são processos de mutação que as raças fizeram, buscando sempre o aperfeiçoamento da espécie. E eu fui escalada, enfim, eu fui escolhida para fazer esse resgate pela espiritualidade de um ser híbrido, porque os seres híbridos, eles são seres que geralmente são muito evoluídos, sabe? São seres com muita consciência espiritual, né? Os seres, os seres extraterrestres em geral, tá? Todas as espécies, várias outras espécies que existem, em regra, são seres com bastante inteligência, né? Seja inteligência moral ou inteligência
de tecnologia, de avanço tecnológico e tal. Mas são seres que existem na espiritualidade, eles vivem em outras dimensões, eles sabem que eles são seres espirituais, né? Mesmo os evoluídos moralmente. Então, eles não vão buscar uma pessoa que não tem essa consciência, porque eles querem o melhor ser para poder evoluir a espécie deles. Então, geralmente, os seres híbridos são pessoas que têm muita consciência espiritual. Tá? Porque se fosse assim, nós teríamos praticamente todos os moradores de rua como seres reptilianos híbridos, né? Porque eles ficam aí à deriva e aí essa raça viria e tomaria conta. Mas eles não têm interesse em pegar qualquer pessoa, porque eles querem aperfeiçoar a espécie deles. E eles sabem que eles são seres espirituais, então eles querem o melhor, né? Aquilo, você tem uma empresa, você vai contratar que tipo de profissional para trabalhar nessa empresa? Entende? Mais ou menos isso. E os híbridos são uma espécie de escravos, né? Dos seres reptilianos, que nós temos também os draconianos, enfim, que seriam o lado ruim, né? Existem também a escala superior dos reptilianos, e os reptilianos híbridos são seres que são escravizados, objetivando que trabalhem, contribuindo e ajudando, né, os planos dos seus superiores hierárquicos, que são os reptilianos, que hoje governam e lideram muitos países, muitas instituições também aqui da Terra, tipo instituições do país a nível mundial, e eles estão espalhados, né, por todo o sistema que existe no planeta Terra, o sistema de manipulação e controle. Então, a espiritualidade, depois da abertura do portal, me colocou a missão de fazer o resgate desse ser. O que foi o resgate? O resgate é informar que esse ser é um ser híbrido, identificar verdadeiramente que ele era um ser híbrido, tá? Porque eu não sabia isso durante o processo. E depois eu informei a ele que ele estava passando por um processo, que ele era um ser híbrido. Então, hoje, essa pessoa busca a sua, vamos dizer, não é a missão, mas a sua libertação, tá? Porque todo o ser é divino e você pode se libertar. Como ele tem metade dele de uma origem estelar e ele foi manipulado, né, para ser um ser híbrido, porque o DNA dele tem essa mutação, ele pode se libertar, mas ele só vai se libertar quando ele verdadeiramente conseguir expandir muito, evoluir muito a sua consciência, porque é como se houvesse, sabe, um controle remoto, que de vez em quando aciona a pessoa. Então, geralmente, os seres híbridos são seres que sofrem de grandes distúrbios psíquicos, tá? Como depressão profunda, bipolaridade, sempre. Dificilmente, eu desconheço casos, também não conheço muitos casos de híbridos, eu conheço o que eu fiz o resgate, e parece que tem alguns relatos de pessoas, e tem até um cara no YouTube que eu assisti uma vez que se intitula também como um ser híbrido, e ele justamente faz a busca da luz dele, né? Para que ele não seja um instrumento da sombra. Então, esse é o primeiro ponto, né, que você abordou. Agora, a questão sobre os contatos com os seres de luz e os seres de sombra é que nós não devemos verdadeiramente, né, entender que os seres e que as vidas extraterrestres são uma coisa só, né? Porque o pessoal tende muito a associar, eu acredito em vidas extraterrestres, se eu sofrer uma abdução, isso para mim é um resgate, né? Tem até umas frasezinhas aí da internet que falam sobre isso. E isso é uma grande mentira, tá? Porque, inclusive, é uma brincadeira muito séria e que eu oriento a todos que não façam. Por quê? Porque, como eu falei, se você assistir um filme, por exemplo, de abduções, você vai registrar no seu inconsciente esses processos. Não é uma vibração positiva. Por quê? Porque nenhum ser espiritual, tá? Então, eu estou falando aqui vidas extraterrestres, ser espiritual, porque todas as vidas extraterrestres são seres da espiritualidade. Mas por quê? Porque eles existem em outras dimensões, mas eles vão ser seres de luz ou seres de sombra. E os seres de sombra que geralmente procedem esses processos de abdução. Por conta que os seres de luz que têm evolução moral, ou seja, que vibram amor, né, que têm uma energia mesmo sentimental, vamos dizer assim, eles não vão jamais tirar um humano da Terra para fazer um processo de abdução. Então, todos os processos de abdução ou vão ser feitos pelos Greys, por exemplo, que são espécies que visam muito o avanço tecnológico e tal,
ou outras raças, né? Geralmente a gente tem os relatos que a gente tem na Terra e no mundo, assim, ao longo da história, são sempre de origem dos Greys e tal, e algumas derivações dessa espécie. Mas eu conheço que seres de luz jamais, porque eles sabem que a gente tem o propósito de evoluir, inclusive essa é a vantagem da compreensão das vidas extraterrestres. A partir do momento que você estiver verdadeiramente integrado com a espiritualidade, estiver compreendendo que as vidas extraterrestres existem, você se permite muito mais se conectar com os seres iluminados, para que eles orientem e para que eles sempre iluminem essa jornada, né? E sejam para você um amparo aqui na Terra. Porque isso é muito importante, porque o mal nunca dorme, por isso diz a Bíblia nos ensinamentos, orai e vigiai. God Que é bless. isso. Agora, falando dos seres de luz, existe uma hierarquia, tem uma pirâmide positiva nessa. Qual o contato com o ser de luz que você teve e que lhe proporcionou e lhe deu, acredito eu, a consciência para que você fizesse o resgate desse ser híbrido? A primeira e única energia, que é a energia escolhida para reger toda a humanidade, tá? Nesse planeta que nós estamos, que é a energia crística, energia do Mestre Jesus, que é a energia do amor incondicional. Essa foi verdadeiramente a energia que abriu a minha conexão assim de forma definitiva e que me deu a permissão de acessar toda a consciência divina. Porque eu tinha consciência, né, de consciência mental, né, tinha ressignificado tudo e trabalhado todo o inconsciente, mas eu jamais teria o conhecimento que eu tenho hoje se não fosse a abertura desse portal. Porque não existe ainda assim, porque assim, cada um tem um processo, sabe? Cada um tem um processo de despertar e cada um vai trilhar a sua própria jornada. Mas essa consciência é uma consciência que todos podem acessar, mas tem que ter permissão. E a espiritualidade vai determinar o momento que você tem permissão de acessar, porque você tem que estar pronto, né? Porque é uma realidade bastante complexa e é o que eu falei no começo, você está na Terra, preso, né, na Terra, tem que conviver com todas as energias, sabendo que tem seres evoluídos aqui, conflitando e confrontando você, porque quanto mais luz você tiver, quanto mais sabedoria você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, maior é o seu confronto, maior são os seus desafios, porque é aquilo, né, responsabilidade, junto com as glórias, assim, vem as responsabilidades. E junto com o conhecimento, com o autoconhecimento, com a consciência, também vem muitas outras coisas. É aquilo, quando você abre sua consciência, você vai ter acesso a todos os seres maravilhosos de luz, mas você também passa a ter consciência de todos os seres evoluídos de sombra, né? Que agem contra essa evolução, contra a evolução da humanidade e tal. A dualidade. Isso, sempre a dualidade. Tem que reforçar aqui também, né? Já falei no início e agora falando novamente, até já vai virar uma pergunta também, né? Pô, Gi, eu percebo, você não tem a mínima preocupação em tocar nesse assunto. Eu vejo também que você, eu sinto essa vibração em você de querer ajudar as pessoas, divulgar algo para elevar as pessoas para uma situação ainda melhor na vida. Explica aí essa missão, o que te levou, assim, o que te faz você conversar isso tão abertamente, sem se preocupar com rótulos. Claro que a galera que está aqui são pessoas, são seguidores seus, seguidores meus, eles obviamente compartilham de várias opiniões como as nossas. Então, assim, eu percebo essa sua preocupação em divulgar algo positivo. E eu acho isso muito importante nos tempos de hoje. E você não se preocupa com rótulos. Como é que é lidar com isso? Então, Will, na verdade, assim, com rótulos eu não me preocupo mesmo, isso é verdade. E julgamentos, nada disso, porque quando você está muito bem com a sua consciência, você tem convicção da sua consciência, e
como a minha consciência é integrada ao universo, eu não tenho dúvidas de tudo que eu falo, de tudo que eu vivi, né? É porque, como eu falo, o meu conhecimento ele é um conhecimento que vem de muito estudo, porque eu fiz muito aperfeiçoamento também, eu estudei muito neurociência, eu fiz desenvolvimento pessoal, eu me lapidei ao longo de muitos anos e sempre tive espiritualmente essa missão de busca que eu iniciei aos 24 anos, como eu comentei. No entanto, eu não me preocupo mesmo com julgamento. Mas sobre os seres, por exemplo, vidas extraterrestres, né, eu diria para você que desde a abertura do portal em que eu fiz o resgate de ser híbrido, eu questionei muitas vezes de falar sobre isso, né? Por quê? Não por conta do julgamento, mas sim por conta das questões espirituais que envolvem tudo isso, né? Porque a partir do momento em que você está aqui, aberta, revelando para a humanidade, para a Terra, né? Porque assim, hoje você está me ouvindo, as pessoas estão ouvindo a gente, amanhã essa pessoa que ouviu vai comentar com uma outra que alguém falou. Talvez essa outra pessoa feche a nossa live. Ou seja, isso hoje a gente sabe que as redes sociais vão disseminando informação, né? Então, assim, eu sou uma humana, né? Que estou aqui revelando segredos que estão guardados e que são sabotados, né? Ou ocultados da humanidade por muitos e muitos anos. Só que a Terra vem nesse processo de transição, então nós, obreiros de luz, temos essa missão de trazer essa consciência para a humanidade. E se você tem essa consciência, se você está num processo de despertar, que talvez você começou antes, ou que talvez você, enfim, acessou antes essa informação, por que não dividir? Porque a gente sabe que isso é fundamental, porque nós entendemos que somos todos né? Nós somos todos aquela frase que a gente fala, porque somos todos uma família, né? E tudo é energia. Então, tudo que você faz afeta todo o seu entorno. Então, a importância de que nós possamos passar informação para que as pessoas conheçam que existem seres que estão aqui o tempo todo, objetivando justamente o contrário da luz, da evolução, que vão fazer de tudo. Por exemplo, quando a pessoa quer buscar alguma coisa, quer evoluir, vai tentar sabotar. Então, essa é a importância também de você se manter protegido espiritualmente. Eu até faço as terapias que fazem um processo bem legal nesse processo de equilíbrio espiritual, né, com proteção e limpeza também, porque é fundamental, porque esses seres, eles não dormem e eles são, assim, eles têm muito poder, eles têm muita consciência, eles são seres inteligentes, só que os que são envolvidos moralmente, eles são péssimos. E eles vão fazer de tudo para sabotar também isso. Então, isso é muito importante. Eu não poderia deixar, hoje, com a consciência que eu tenho, de guardar isso para mim. Não tem como. Você fica sufocada. Eu aguentei isso por 2 anos. Não deu mais para, assim, porque antes eu falava com as pessoas próximas, né? Mas eu evitava falar isso na internet. Maravilha. Vamos usar essa tecnologia, então, para divulgar o que seja melhor para a humanidade. Ó, só para você, só uma observação, só a questão do tempo, para a gente, de repente, a gente termina e volta de novo, né? Se Tranquilo. Tempo só para a gente não perder, porque eu perdi horário, eu perdi o controle do horário. Eu odeio eu também estou sem horas aqui agora. Não, mas tudo bem, tudo certo. Bom, quando eu ver que vai dar mais ou menos 20 aqui, a gente finaliza e volta de novo. Eu acredito que seja melhor. Te dou um toque, só uns 10 minutos. Tá bom. Tranquilo. A Shantipati está dizendo aqui, uma coisa muito perigosa, e vejo quem tem alguns grupos, né, que incentivam esses contatos sem muito preparo. Agora tem o Hack Shade, ou a Hack Shade, sendo militante da evolução humana, como lidar com a relação espiritualidade e trabalho, sendo que um é razão e o outro é emoção. Faz a pergunta de novo, só a questão do trabalho aqui. A Hack ou o Hack Shade, sendo militante da evolução humana, como lidar com a relação espiritualidade e trabalho, sendo que um é razão e o outro é emoção. Tá, bom, eu entendi o que a Chante aí, a ideia que ela quis passar, ou quis entender melhor. Eu traduziria isso numa única palavra, tá? Que eu até tinha pensado em comentar no final da live, que é propósito, né?
você veja, a minha atividade hoje é uma atividade policial, né? É bem diferente, assim, de uma ligação com a espiritualidade. Então, o que eu posso orientar é que você entenda assim, que você está numa jornada aqui no planeta Terra. Então, você tem, por exemplo, que viver a sua vida, conseguir suas coisas, e você pode, e tem total direito de usufruir as coisas boas que essa vida terrena pode te oferecer, né? Enquanto você está aqui. Isso é um presente, a nossa estadia aqui na Terra é um presente em todos os sentidos, de aprendizado, de evolução e, por que não, também de aproveitar de lazer, né? No entanto, o que eu poderia orientar no sentido de equilíbrio é você tentar buscar um propósito sempre no que você faz. Se a sua atividade profissional é bastante diferente, né, da sua consciência espiritual, eu orientaria, assim, se você não vê uma possibilidade de migração, né, de profissão, que o pessoal migra hoje muito de profissão, está numa área e vai para outra, se você não vislumbra essa possibilidade a médio e longo prazo, eu orientaria que você agregasse valor na sua vida. Em que sentido? Que você possa contribuir na jornada sempre de pessoas e do coletivo, no seu dia a dia, né? Então, se o seu trabalho é um trabalho mecanicista, né, burocrático, e que você não tem possibilidade de associar a espiritualidade, que você associe esse conhecimento, essa consciência no seu dia a dia. Então, que você faça, né, pratique o altruísmo, contribuindo de qualquer forma, seja com uma palavra de apoio moral, seja com uma ajuda material para quem precisa de alguma coisa. São inúmeras oportunidades que a gente tem no dia a dia de manifestar boas ações, boas energias, contribuindo e sendo contribuição na jornada do próximo. Então, é o que eu indico, que você mantenha um equilíbrio sempre, agregue valor na sua vida, que seria justamente contribuir, ser contribuição para um todo maior, para um coletivo. Maravilha. É só fazer também por lhe conhecer, eu sei que lá no começo, no meio da live ali mais ou menos, você citou alguns exemplos, né, a respeito de escolhas dos resgates, né, por assim dizer, desses seres. E você deu um exemplo a respeito, se não fosse, eles selecionam os melhores. Eu só reforçar aqui, os melhores no caso, não é porque são mendigos que não são pessoas que de repente têm uma espiritualidade evolutiva. A questão que eu acredito que você quis dizer é que, tipo, eles não escolhem qualquer pessoa, no sentido de que essa pessoa não tem uma evolução espiritual a tal ponto deles evoluírem juntos. Então, não é questão de mendigo ou um cara muito rico ou qualquer coisa. Eu entendi e entendo dessa forma porque eu lhe conheço. Agora eu vou abordar... Não, eu falei assim, alguém que eventualmente está na rua, porque até por conta de onde eu trabalho ali, que a gente tem a Cracolândia ali, né? E às vezes as pessoas têm esse processo, mas justamente eles escolhem as pessoas que têm evolução espiritual, e não quem tem posses ou nada. Inclusive, hoje em dia a gente vê claramente que caráter não está associado com bens materiais, né? Consciência não tem nada a ver com posse. Pelo contrário. Maravilha. Mandar um abraço aqui também para o meu amigo, que também é um amigo de profissão seu, o Caleb Rios. Breve estarei fazendo também uma live com ele, que é advogado, um amigo, bacana. Nós trabalhávamos juntos na minha empresa, é um rapaz, um amigo fantástico, também está aqui nos acompanhando. Geral que está aqui acompanhando é fantástico, né? Então, abordar mais uma situação aqui contigo, Gi. Vou aproveitar bastante aqui a nossa conversa. Ô Will, deixa eu só dar uma sugestão. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar e começar outra? Melhor. Para a gente ter mais tempo, né? Isso. Aí a galera que estiver aí, aguarda, por favor. Não, mas aqui, ó, já vai dar os segundos. Aí quando der, eu já dou um toque, aí a gente para e segue. Tranquilo, se interromper. Então tá bom. É tranquilo. Eu fico de olho aqui, ó. Vai passar os segundinhos. É de boa. Aí eu tava vendo assim, ó. Pô, tem pessoas, que nem você, uma policial, você tá atuando e tal. Tem pessoas que têm uma vibração, digamos assim, baixa. Sacou? Tem as pessoas, tem os invejosos,
tem os talaricos de ideia. De repente você tem um projeto bacana na tua equipe e alguém vai lá e, pô, peraí, eu vou tomar posse disso e vou sair na frente da G com a ideia. Isso também tem a ver com essa baixa frequência, essa questão do caráter, porque eu na minha vivência, na minha curta vivência, eu tive pessoas que me somaram muito, até acabei de falar de um aqui agora, o Caleb, sensacional, me agregou muito na vida, mas eu também tive no mesmo momento, até entre nós ali, pessoas que sugaram muito a minha energia. Então isso também tem a ver com essa questão da espiritualidade? Sem dúvida, Will, assim, tá tudo associado, né? Porque, na verdade, à medida que você tem mais conexão com a espiritualidade, menos facilmente você desce sua frequência, tá? Porque você se conecta o tempo todo com seres ascensionados, eu pelo menos faço isso, e não que você não sofra interferências externas, porque aqui na Terra a gente sofre o tempo todo interferências, o que afeta diretamente nossa frequência, então por isso que a gente vê monges e os seres que se isolam mesmo para poder se calibrar, né, durante um tempo, porque todo fator externo, a convivência, as companhias, né, o ambiente de trabalho, a família, tudo isso afeta as nossas vibrações. E, na verdade, a grande questão é que quando você tem uma consciência espiritual, você já lapidou, meu Deus, esse fone aqui tá brigando comigo, você já lapidou muito o seu inconsciente, né? Porque para você integrar a consciência da espiritualidade, você necessariamente tem que ter lapidado o seu inconsciente de forma absoluta. E quando você integra essa consciência, como eu comentei, dificilmente você vai baixar a sua frequência à toa. E quando você baixa ou quando você verdadeiramente acaba sendo afetado, porque acontece, nós somos humanos, né? Você consegue se restabelecer. Mas, no entanto, especificamente essas questões que você falou de personalidade, de caráter e tal, o grande diferencial é que quando você tem essa consciência de espiritualidade, você consegue identificar as pessoas que têm a vibração baixa, as pessoas que não estão ressoando com a sua frequência, energeticamente você não sustenta aquilo, você não consegue, e se você tiver que passar por essa convivência, você automaticamente vai utilizar ferramentas para se blindar, né? Então você se canaliza com seus mentores, seus guardiões, e para que naquela situação, aquela consciência não te afete, né? E porque automaticamente você consegue saber o poder da intuição. Quando você se conecta com a espiritualidade, a sua intuição, a sua glândula pineal, seu chakra frontal, seu chakra superior, são todos acionados e estão ali no fluxo de energia te equilibrando, e você se conecta muito com a espiritualidade. Então, dificilmente essas sensações, essas emoções, essas frequências, elas não entram no seu campo. E elas tentam entrar, mas do jeito que elas tentam, elas vão ser identificadas e você não vai permitir. É meio que um automático. Maravilha. Vou aproveitar essa nossa ideia aqui de alta frequência. Eu ia te perguntar, mas vou procurar não esquecer para perguntar a respeito da proteção. Como se proteger. Mas eu quero contar uma história aqui bem rapidinho. Meus 17 vai dar uma hora. Já vai dar. É porque se der, perde, não perde? Não perde não, eu salvo. Então tá bom. Eu então salvo. beleza. Eu achei que perder, eu tô preocupado. Não, o Instagram ele vai avisar. Porque muitas pessoas iam ter, eu conversei com algumas pessoas que iam ter aula, tudo, e falaram, poxa, grava para poder assistir depois, né? Porque a gente vai difundir essa informação. Tá muito mais vou gravar e vou baixar e depois eu te mando. Tranquilo. Obrigada, gratidão. Uma história aqui rapidinho. Meus 18 anos, meu irmão, vamos sair, vamos para um baile e tal. E aí saímos eu, meu irmão, mais 4 amigos. A gente tinha um grupo de dança, né? Eu não esqueço a sensação que foi e a sinergia que rolou naquela noite. Não foi bebida, nós não usamos drogas. É questão mesmo de conversa, falar de dança, um monte de coisa. Mas a vibração estava tão boa, tão alta, tão positiva, que parecia que aquela energia estava saindo pelos poros. E eu falei, cara, e todo mundo assim, olhando um para o outro, trocando ideia, gargalhando, todo mundo feliz.
E aí eu cheguei pro meu irmão e perguntei assim, tu tá sentindo a vibe? E isso ficou meio que uma gíria entre nós, entendeu? Quando a gente tá bem feliz, assim, a gente brincava, tá sentindo a vibe? O que eu quero dizer com isso, assim, ó, e vou lhe fazer uma pergunta. Quando a gente se encontra, a gente está com pessoas que estão na mesma vibração que a gente, tipo eu, meu irmão, os meus amigos naquela noite, a gente não estava preocupado com nada, só estávamos confraternizando algo magnífico que é a nossa amizade. A gente chega a sentir isso na pele, a gente emana, isso é uma ressonância que vai adiante, porque eu lembro que as pessoas que estavam fora ali do nosso círculo também vinham perguntar para a gente. Caraca, mas o que aconteceu? Foi o time que ganhou? Vocês estão tão felizes, estão irradiantes. Então eu queria que tu falasse sobre isso. E se você também já passou por essa situação de estar numa vibração tão alta que essa energia saiu pelos polos, pelo sorriso e por tudo. Conta isso daí. Então, eu acho que assim, cada pessoa tem uma dinâmica, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, né? Mas é claro que a gente tem uma tendência muito maior a se identificar, veja você, um cara simpático, né? Todo alegre, uma vibe super positiva. Então, assim, você é uma energia que contagia, né? Então, uma frequência que as pessoas conseguem sentir e receber, né? Quando se conectam com você. E claro que existem também algumas pessoas que são mais introvertidas, mas que verdadeiramente vibram uma frequência bacana, né? Só que por conta de serem mais introvertidas e tal, às vezes não exteriorizam tanto. Assim como nós podemos ter, por exemplo, pessoas que são super assim, desenvoltas, né, e que falam, e que são expansivas, mas que verdadeiramente não vibram boas frequências. Por quê? Porque ela não está curada por dentro, né? E porque verdadeiramente ela manifesta aquela simpatia ou aquela alegria e tudo, mas pelo ego, por conta de passar uma imagem de ser alguém que não é, né? Então, assim, o que eu falo, que até eu fiz um post outro dia que falava sobre isso, né? Não se auto-sabote, né? Tente sempre alinhar o que você pensa com o que você sente. E quando você identificar que os seus pensamentos não coadunam, tipo, não ressoam com os seus sentimentos, então você tem que curar esses sentimentos para que daí verdadeiramente você possa vibrar, ou seja, sentir coisas boas e então emitir essa frequência, porque nós emitimos frequência pelo que sentimos, mas é muito mais pelo campo do coração, pelo que pensamos, mas é muito mais pelo campo do sentimento, que é o campo do coração. Então, assim, é claro, eu já tive várias situações na minha vida de sentir uma alegria imensa, né? Por exemplo, quando eu passei no meu concurso, porque eu estudei bastante para passar no meu concurso, foi uma alegria imensa. Né? Quando eu revi a minha família, porque eu cheguei a morar 3 anos no exterior, e quando eu pude revê-los depois de 3 anos, foi uma alegria imensa. Enfim, são várias passagens das nossas vidas que a gente traz essa alegria na flor da pele, né? E uma sensação maravilhosa de muita felicidade, né? Mas a maior das frequências, Will, é a frequência do amor incondicional. Essa é a escala máxima das nossas frequências. Maravilha. Então, até se encaixou aqui com o finalzinho. A gente tem 1 minuto e meio. Aqui já está dando os segundos, o Instagram já está avisando. Aí, galera, eu peço para que vocês voltem. Eu tenho uma pergunta também do Diogo Bernes, que é o meu amigo, designer, fantástico. Ele faz uma pergunta aqui, vou ver se dá para ler rapidinho. Talvez já foi mencionado, mas em que momento, precisamente, a alma encarna no feto, no bebê? Aí a gente deixa agora para o próximo bloco. Tá virando bom. TV essa parada. Bacana. Aí, só para reforçar aqui, para a galera poder voltar, sacou? Para a gente continuar esse papo aqui que tá bem interessante e positivo. Pô, tô bem feliz. Você é demais, Gi. Bacana pra caramba. Eu que agradeço, Will.
É uma Pô, grande muito honra estar legal. dividindo esse tempo aqui com você. Você é uma pessoa incrível, um artista Legal, muito legal. talentoso e super Obrigado. aí com uma consciência espiritual também muito bacana e me deu essa oportunidade. Eu que tenho que te agradecer. Tudo nós. Mas é Obrigado, isso, obrigado. é a ressonância, né? É a É ressonância. ressonância. Total. Te abraço. Ah, e tem um recado para você, vou falar em público também, que tu vai gostar pra caramba. Deixa eu ver, 9 segundos, 8, 7, 6, Então, 5, até já. 4, 3, 2,